O tema que eu vou falar é um tema muito complicado, porque cá entre nós, se vocês lembrarem, a grande maioria de vocês estudou ferro, absorção de ferro, a última vez foi na faculdade, provavelmente entre fisiologia, bioquímica e hematologia. E estava ligado à anemia ferropriva, talvez na pediatria, vocês tenham visto isso. Então, assim, é um desafio retomar esse assunto, especialmente porque ele vem no contexto de uma doença crônica, que já tem muitas comorbidades, e que agora, literalmente, nós encontramos mais uma comorbidade para esse paciente. Então, vamos começar só a comentar por que o ferro, entre tantas coisas que esse paciente tem, qual é o impacto e a importância do ferro num paciente com insuficiência cardíaca. É que a gente esquece, mas ferro é um micronutriente essencial para a mitocôndria. E, assim, literalmente, ele participa de basicamente todos os nossos processos corporais, em especial musculares. E aí eu preciso que vocês fiquem com uma mensagem que vai ajudar muito o Dr. Pereira Barreto, que é principalmente essa questão de muscular, tanto miocárdica, quanto essa questão de musculatura periférica, de qualidade de vida, de exercício. Então, eles participam ativamente de todos esses processos. E qual é o único jeito que eu tenho de, literalmente, ter esse ferro no meu organismo? Como é que eu tenho ferro? O único jeito é com absorção via alimentação. Não existe outro modo de ter esse ferro. O que se espera, mais ou menos, é que a ingesta seja em torno de 1 grama para os homens e 2 gramas para as mulheres, para que isso se equilibre. Para as mulheres, por conta da questão menstrual, perda mais frequente. E, basicamente, do ferro que você consome, e essa é uma informação muito importante, só 10% são retidos. De tudo que você consome com ferro, e leia-se todas as proteínas, você só tem retenção de 10%. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, se imagina que isso seja pela metade. Então, 10% é num cenário normal, 5% é num cenário de doença crônica. Não vou colocar aqui só insuficiência cardíaca, eu tenho N outras doenças que estão nesse pool. O que eu tenho a partir disso? Eu tenho realmente a alocação desse ferro para vários locais de armazenamento, que eles chamam, na verdade, de reserva de armazenamento, e eu tenho uma parte do ferro que é um ferro funcional, que é um ferro que fica ligado à transferrina à disposição das células, para aí sim a hematopoiese e uma série de outras reações. Mas eu preciso que vocês só prestem atenção nisso. Do ferro consumido, boa parte dele é descamado pela pele na mesma proporção. Então, queira ou não, a primeira imagem que precisa ficar é que, assim, esse equilíbrio entre ingesta e esse equilíbrio entre o uso do ferro, ele é muito tênue. É que a gente acabou esquecendo disso ao longo do tempo, mas, assim, ele é muito tênue, e questões que mudem esse equilíbrio são questões que vão acabar complicando essa patofisiologia. Ou seja, eu preciso de uma boa absorção, eu preciso de um trânsito intracelular adequado, e eu preciso de um trânsito intracelular para essas reservas, e eu preciso de um trânsito extracelular da mesma forma adequado para que eu consiga realmente ter esse ferro circulando para essas mitocôndrias de diversas células em diversos lugares. Então, esse talvez seja um esquema um pouco mais claro. Eu tenho a absorção pelo intestino, no duodeno. Esse ferro é absorvido, ele vem para dentro da célula e ele fica literalmente represado. Quem é que controla a liberação desse ferro para circulação, para transferrina ou não? E essa é a palavra da moda, todo mundo já ouviu falar em epsidina. A gente não sabe bem o que é, depois a gente começa a estudar um pouco melhor. Ela é um peptídeo hormonal e a função dela é controlar ferro. Se eu tenho uma oferta adequada de ferro na circulação, eu aumento os níveis de epsidina, porque eu quero que esse ferro fique armazenado. O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar em cima de alguns, digamos assim, de alguns receptores, que são as ferroportinas, e eu simplesmente faço a regulação. Ok, eu tive um sangramento, eu estou num estado de hipóxia, eu estou em alguma situação patológica, eu diminuo essa epsidina e libero esse ferro para entrar em circulação para reposição. Esse é o mecanismo normal. Qual é o problema para nós na insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é um estado pró-inflamatório. Nós temos uma série de interleucinas, nós temos um processo inflamatório muito forte na doença em si, insuficiência cardíaca. O que isso acaba levando nesse contexto da epsidina? Literalmente induz a um erro, ela aumenta os seus níveis na circulação e aprisiona esse ferro
ou seja, deixa de liberá-lo para uso junto à transferrina pelas células. Então, esse é o primeiro grande problema. Mas vamos lá. Como é que hoje eu enxergo, então, essa restrição, essa insuficiência? Ela, com certeza, todo mundo deve estar pensando assim, sim, mas eu tenho um problema mundial de fome, eu tenho populações muito pobres, eu tenho uma série de coisas. Concordo. E aí você tem, em geral, uma deficiência que a gente chama de absoluta de ferro. O indivíduo não tem realmente nenhum consumo de ferro. Mas nas doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, na verdade, nós estamos muito mais perto de uma deficiência funcional, em que eu até posso ter ferro disponível armazenado, mas que por conta do processo inflamatório, em especial da epsidina, eu não consigo liberá-lo para a circulação. Lógico que tem muito mais do que esse mecanismo simples, mas esse é um dos principais. E em que isso incorre? Incorre em critérios de seleção dos pacientes, de classificação dos pacientes para insuficiência de ferro um pouco diferentes. E isso vai acabar aparecendo, às vezes, nos estudos clínicos. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui. Porque boa parte dos estudos clínicos trabalham com 2 critérios. E é importante dizer que, para insuficiência cardíaca, a gente já vai ver, faz todo sentido. Tá, mas eu estou falando tanto em ICC, mas quanto é isso, afinal? Em torno de 37% a 61% dos pacientes com IC crônica têm algum nível de insuficiência de ferro. Lógico que ela aparece também na doença renal, e ser com doença renal, então, deve ser, tipo, projeção geométrica, né? Não é aritmética, progressão. E nos pacientes que têm doença intestinal inflamatória, da mesma forma. Então, doenças crônicas inflamatórias, você percebe que você tem o aparecimento. E ele leva a quê? Ele não pode ser só uma coisa funcional, não tem nada a ver. Olhando para a fisiologia, ele já teria. Imaginando que ferro participa de boa parte das nossas reações, ele já teria. Quando você olha para esses estudos que são basicamente epidemiológicos, são simples estudos assim, peguei uma corte, olhei e fui ver o que tinham os pacientes, o que aconteceu com os pacientes que tinham insuficiência de ferro, o que eu percebi? Esses pacientes, basicamente, morriam mais, tinham uma piora do estado geral e, digamos assim, da questão da capacidade de exercício, ao mesmo tempo da qualidade de vida. Então, do ponto de vista prático, eu tenho consequências dessa insuficiência. Do ponto de vista laboratorial, com os aumentos das pesquisas, essa é uma publicação super recente, ela é de 2018, mostrando que você tem efetivamente, além do desfecho clínico, você consegue enxergar em células, por exemplo, a insuficiência de ferro na primeira célula, que ela parece mais inchada, e na segunda imagem da célula você enxerga o reticulócito, mostrando que você, com a reposição, consegue voltar ao funcionamento normal da célula, inclusive com relação à sua capacidade contrátil. Mas a gente estava falando de ICC, vamos lá. IC tem todos os motivos para ter dificuldades com o ferro. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca que tem doença renal associada. Em geral, a dieta tende a ser com uma orientação menos proteica. Ou seja, eu retiro voluntariamente da dieta do meu paciente uma fonte proteica. Ou mesmo o paciente tem dificuldade de se alimentar adequadamente, uma vez que ele está congesto, enfim, toda a questão de dificuldades de alimentação dos nossos pacientes CC. Dos que se alimentam, eu tenho uma boa parte que pode ter edema de alça intestinal, eu tenho uma boa parte que tem distúrbios absortivos ligados à conjunção com outras drogas, eu tenho uma mistura de drogas que é difícil de manejar, aquilo que a gente falou, o doente toma uma série de medicações, a própria mucosa acaba ficando edemaciada, tem estudos com biópsia de intestino mostrando alterações de mucosa nos pacientes com IC, você tem alterações intestinais propriamente ditas, você tem as questões de gastrite, úlcera, que são alterações que o paciente pode ter, e questões ligadas à medicação, tudo mais o quadro inflamatório. Ou seja, esse paciente tem tudo para não absorver ferro e ter uma insuficiência de ferro absoluta, e ele tem tudo para, em absorvendo bem, não ter disponibilidade do ferro de forma absoluta. Mas, de fato, se vocês olharem, grande parte dos nossos problemas estão relacionados a essa questão absortiva, e isso chama muito atenção. Do ponto de vista prático, como é que isso ficou em termos aplicados? Uma vez que nós identificamos, os critérios são aqueles literalmente, de avaliação de reserva de ferro, de cinética de ferro, tanto para absoluta quanto para funcional. E o intuito qual é? Hoje, o intuito, efetivamente, é tentar abordar isso de alguma forma. Mas aí vem a primeira pergunta. Eu vou fazer diagnóstico de mais uma doença, é mais uma coisa para eu tratar, é mais um remédio para eu dar, e eu ainda por cima vou ter que inventar uma coisa endovenosa, tudo mais, e aqui é um quadro comparativo. Por que
a gente, assumindo esse novo paradigma, já que ele nem aparece nos nossos livros, a gente que achou ele agora, por que é tão difícil? Porque, assim, cá entre nós, ferro via oral é barato. Tudo bem, a tolerância dele é muito ruim, se a gente olhar do ponto de vista absortivo, concomitância com outras alimentações, a questão de uso isolado, a questão da dose que eu preciso usar para ter um pouco mais de correção efetiva. Lembre o seguinte, de 100 miligramas que eu vou tomar de sulfato ferroso, 10, na melhor das hipóteses, vão ficar. 5, se for IC, talvez. E eu preciso, em geral, de 1.000 miligramas para conseguir repor o ferro que eu preciso nesse desbalanço. Ou seja, eu teria que ter em torno de pelo menos uns 100 dias para conseguir chegar perto da reserva, parando a perda. Então, realmente, é uma conta difícil de fazer. Então, o que você vai fazer? Se aumentar a dose, a tua tolerância vai ficar um pouco mais difícil, a sensibilidade, as reações, elas aumentam. Por outro lado, o ferro endovenoso, eu vou fazer uma ou outra incursão, ainda que seja de administração parenteral, e eu tenho uma mensuração rápida, eu não passo pelo efeito desabsortivo. Não tenho esse estresse oxidativo, às vezes, local de mucosa, porque o ferro realmente é muito irritante à mucosa. Tenho risco de infecção, tenho o custo de procedimento, eu tenho a observação do doente em sala, e eu tenho aquele paradigma super antigo de que ferro faria muita reação adversa. E essa é uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre segurança de diversas preparações de ferro. E o que se percebe é que as novas formulações de ferro, em especial as que não têm destran na sua fórmula, elas são hoje muito mais tranquilas, elas têm um mínimo de reação adversa, praticamente um risco irrisório de reação adversa. Então, VO ou EV, a gente precisa levar em conta o seguinte, eu estou num ambiente estranho, tentando trazer VO, uma coisa que por si só faz parte do processo de adoecimento desses pacientes. Quando nós vamos ver a abordagem desses pacientes, o Dr. Pereira Barreto, eu não vou roubar sua aula, Dr. Pereira, tem uma série de estudos para avaliar. Mas por que a gente pensou também em VO, se a gente já sabia dessa cascata e tudo mais? Porque boa parte dos estudos com eritropoetina, antes disso, haviam sido conduzidos com drogas via oral. Então, foi muito natural que você fizesse o ferro, VO e a eritropoetina sendo feita endovenosa, intramuscular, enfim, qualquer uma das que você escolheu. E aí, se achou que, puxa, talvez a gente possa isolar a informação do ferro via oral para esses pacientes. É por isso que esses estudos saíram. Mas a grande maioria dos estudos hoje, eles são conduzidos basicamente com endovenosos. Mas a dúvida sempre ficou. A dúvida sempre ficou. E, principalmente, as dimensões que sempre ficaram em dúvida é qual seria a ação da medicação VO em quesitos já avaliados nos outros estudos, que são classe funcional, melhora de performance e tudo mais. E aqui, para entrar propriamente no que eu tenho de evidência, aplicação clínica de tudo isso que a gente conversou até agora. O que eu tenho de evidência? Eu tenho um estudo nacional, que foi feito por boa parte dos que aqui estão presentes, que é o Iron Heart Failure. É um estudo de iniciativa do DEIC, há alguns anos atrás, foi publicado em 2013, em que nós usávamos ferro endovenoso, ferro via oral, e ele era placebo controlado. O estudo foi super bem desenhado. Qual foi a nossa dificuldade? Randomização de pacientes, e na metade, nós estamos no Brasil, cortaram o nosso grant de pesquisa, nós tivemos que fechar o estudo precocemente, porque nós não tínhamos mais o financiamento para isso. E o estudo foi muito interessante, porque se você olha, ele só tem 23 pacientes, isso é um número muito pequeno para análise, mas, de fato, mesmo o ferro via oral, ele aumentou a hemoglobina circulante, ele aumentou os níveis de hemoglobina, ele aumentou os níveis de ferritina. Ok, eu não tenho avaliação funcional desse processo, até tinha no estudo, mas ele não foi diferente. Mas a correção do nível hemoglobina aconteceu. Então, esse era o primeiro dado que nós tínhamos com 23 pacientes. O grupo, o NIH americano, ele tem um grupo de pesquisa em insuficiência cardíaca, capitaneado pelo Dr. Brown, e começou realmente essa questão do ferro, e eles fizeram uma análise retrospectiva dos pacientes que estavam internados no Mass General. E esse é o estudo retrospectivo, eles checaram os doentes que tinham exames antes, exames depois,
180 dias de segmento entre o pré e o pós com ferro via oral. E o que eles perceberam foi mais ou menos a mesma coisa. Veja, eu não tenho nada de desfecho clínico tipo morte aqui, eu não tenho nada nem preconizado de desfecho tipo caminhada, VO2, nada disso. Era um estudo retrospectivo, era só para ver se os níveis de hemoglobina, transferrina subiam. Subiram. Ok. O que eles fizeram? Desenharam talvez o estudo mais contundente que a gente tem de ferro via oral, que é o Iron Out Heart Failure, que é pelo mesmo grupo financiado pelo NIH, e ele foi um estudo, aí sim, placebo-controlado, feito com pacientes com fração de ejeção preservada, isso é importante dizer, todos são com fração de ejeção preservada, que tinham deficiência de ferro, definido como aqueles 2 critérios que eu falei para vocês, ou é ferritina isolada, ou é ferritina mais o índice de saturação de transferrina, justamente para fazer as duas insuficiências, e eles foram, digamos assim, randomizados entre setembro de 14 e novembro de 2015. Em diversos centros americanos. Era um ferro 2 vezes por dia durante 16 semanas. 2 braços, 220 e poucos pacientes, um índice de perda muito pequeno, uma perda de segmento muito pequena até para quem está fazendo estudo com ferro. O que eu tenho de resultado desses pacientes? O endpoint, é importante dizer, era uma endpoint funcional, não era mortalidade, era um endpoint de VO2, era um endpoint de exercício, de melhora de qualidade de vida e de alterações no BNP. Com relação, quando vocês olham para essa tabela abaixo, com relação aos índices relacionados ao ferro, ou seja, saturação de ferro, hemoglobina, tal, novamente o ferro via oral se mostrou efetivo. Qual foi o problema dele? E esse aqui talvez vocês tenham dificuldade para ver, é quando eu avalio todos os desfechos. Alteração no VO2, alteração no BNP. Se vocês olharem qualquer uma das perguntas que a gente vai fazer daqui, desde eventos exploratórios, alguns endpoints exploratórios, endpoints de qualidade de vida, nenhum P foi significativo. Absolutamente, apesar dele aumentar a hemoglobina, do ponto de vista de performance, qualidade de vida, caminhada, etc., nenhum deles foi significativo, nenhum deles teve nenhuma diferença, o que fez com que o estudo concluísse que eu tenho doses altas não melhoram a capacidade funcional desses pacientes usados por 16 semanas. Tem N coisas que a gente pode falar, um uso mais longo, como é que isso seria, mas esse é o desenho do estudo, 16 semanas, uma dose alta, se isso faria alguma diferença. O que é que fica de tudo isso de mensagem final? O fato é, quando você se alimenta e tem um metabolismo normal, ainda assim você vai captar 10%, mas aí tudo bem, o trânsito é normal, você não está inflamado. Quando você tem esse processo inflamatório por qualquer doença, ainda que a tua absorção possa ser preservada, o trânsito para fora da célula para disponibilizar esse ferro para circulação e para uso das demais células como uso funcional, ele acaba sendo prejudicado. Quando eu dou ferro via oral, eu esbarro no mesmo mecanismo, na verdade, tanto desabsortivo, de alguma maneira, e eu esbarro no mesmo mecanismo de transcrição, de liberação desse ferro para a circulação. O termo que eles usam é que o ferro fica aprisionado na célula. Quando eu uso ferro via oral EV, que é o próximo tópico, que é onde eu vou passar a palavra para o Dr. Antônio Carlos Pereira Barreto, é que eu, de uma certa maneira, faço um bypass no mecanismo da epsidina e faço uma hiperexpressão da ferroportina, que é o receptor, e pulo o mecanismo, simplesmente pulo, faço uma transcrição e consigo aí sim fazer a reposição meio que na marra, pulando esse mecanismo. De fato, hoje, essa é a diretriz europeia, é isso que, na verdade, o Dr. Pereira Barreto vai falar, sobre ela, literalmente, a indicação hoje da diretriz europeia é bem clara. Você busque a insuficiência de ferro nos pacientes sintomáticos, e aí é bem o paciente da fraqueza que nós estamos conversando, e em se fazendo o diagnóstico, eles já puxam diretamente para a medicação endovenosa, e aí esse, na verdade,